E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Jirkniv. Basil-Od falou, mas a paz não é boa. Não adianta deixar as pessoas andarem de barriga doendo, não é? Basil-Od estava certo. Jirkniv lamentou profundamente as palavras inúteis que ele havia falado. Jirkniv falou, você está certo, Basil-Od, então, está quase na hora. E quanto aos preparativos? Nimble falou, sim, Vossa Majestade. Eu estava um pouco preocupado que nós não conseguiríamos a tempo, porque um certo alguém não ajudou direito, mas as bebidas e papéis estão prontos. Assim como a tinta. A quantidade impressionante de tinta e papel era para o caso de alguém estar espionando a sala VIP. Embora ele sentisse que os aplausos eram altos o suficiente e esta sala fosse distante o suficiente das outras para que isso não fosse um problema, e espionar por conta própria não traria muita coisa, mas não fazia mal algum ser redundantemente preparado. Ele sabia que era muito problemático. Ele havia feito isso antes, na cidade imperial, mas isso foi realmente muito cansativo. A razão pela qual foi tão difícil foi porque o poder do reino feiticeiro estava em uma escala desconhecida. Se ele soubesse o que poderia e não poderia fazer, suas ações poderiam ser diferentes. Ele tinha planejado usar a guerra para montar uma investigação, mas terminou de uma maneira verdadeiramente horrível, levando a uma terrível tragédia. Ainda assim, ele não poderia desistir completamente de suas investigações. Ele pensou em outros métodos, mas se eles não estivessem tão seguros quanto antes, então, só restaria tremer diante da sombra do inimigo. Mas mesmo se ele obtivesse algum resultado, mesmo se ele descobrisse quaisquer métodos acionáveis, ele poderia acabar sendo paralisado pela mesma sombra, a ponto de desistir. Não, ele não podia esquecer o calor que passava por sua garganta. Jirkniv falou a Inzu-Algoon, se eu soubesse os limites do poder do rei feiticeiro, eu não precisaria ir tão longe. Naquele momento, ele pedira a ele que o ajudasse como colaborador, mas agora que ele era um rei e um igual, pedir-lhe tal ajuda era quase impossível. Não, ele ainda podia perguntar, mas pensar no preço potencial de tal ajuda fez sua cabeça doer. Nimble falou, não é só o rei feiticeiro, Vossa Majestade. É ruim, pois não sabemos o que seus vassalos podem fazer, certo? Jirkniv falou, está correto. Nimble falou, e se esses subordinados são mais fortes que o próprio rei feiticeiro? Jirkniv falou, como poderia ser? Isso é impossível, certo? Jirkniv começou a soar frio com essa resposta. Quando refletiu sobre o fato de que os 4 cavaleiros eram mais fortes do que ele, sendo estes seus subordinados, ele não conseguiu dizer que era impossível. Aquele que estava acima dos outros não precisava de força física pura, mas sim de outras coisas. E se a Inzu-Algoon fosse assim? Jirkniv falou, não pode ser. Ouça, Nimble, você entendeu tudo errado. Entendido? Nimble falou, sim, desculpe Vossa Majestade. Se isso fosse realmente o caso, então, eles estavam acabados. Ele esperava que, no máximo, esses subordinados fossem iguais ao rei feiticeiro, e Jirkniv estava rezando desesperadamente para os deuses que eles fossem mais fracos que ele. Como ele pensava, eles não tinham informação suficiente. Eu acho que devemos continuar esse plano de tentar aprender algo com aquela garota elfa negra, com o conhecimento de que poderia ser perigoso. É verdade que não podemos comprar muitos escravos da teocracia, mas talvez esse método pudesse. Ou talvez, tentar aquela que parece um menino, seria melhor. Será que ela gosta de mulheres? Não, ela parece muito jovem, então, usar as mulheres nela provavelmente não funcionará. Além disso, ela parece bastante decidida. Assim que Jirkniv se acomodou para uma longa contemplação, uma batida veio da porta. Os 3 homens se entreolharam, e Nimble foi abrir a porta. Como esperado, Frei Valdis estava lá. Frei Valdis falou, Vossa Majestade, os convidados chegaram. Há 6 pessoas no total, e conheci os sumos sacerdotes de antemão, então acredito que são eles. Jirkniv falou, então, por favor, entre. Assim que ele disse isso, Kayla apareceu. Kayla falou, opa, alguém tá aí, 6 na parte de trás. Os números se sonam, mas tem caroço nesse angu, não. 6 2 atrás, sabem do que falo. Então, 6 é do esquadrão de punição dos templos, aqueles que matam sacerdotes apóstatas. Achei que vocês deviam ser apenas bicho-papão, não. Um Kay falou,
Este humilde monge também está bastante surpreso. Poapon falou: quem são as pessoas? Um dos emissários falou: minha nossa, quão problemático. Teria sido bom se você tivesse nos deixado passar, sem incidentes. Primeiramente, você está enganado. Não, nós temos uma boa razão para estar aqui. Ou seja, porque o imperador nos convidou. Ele ficará triste se você mostrar hostilidade para nós, você sabe. Keila falou: saquei. Seguinte, aguenta aí um pouco. Vou confirmar, para ver se isso é verdade. Ele deixou Jirkniv ver seus rostos. Havia o sumo sacerdote, do deus do fogo, o sumo sacerdote, do deus do vento, assim como 4 outros, que ele não havia visto antes. Eles usavam capuzes, de cor escura, que o impediam de ver seus rostos por completo, e essa era a parte mais suspeita. Como esta foi a primeira vez que se encontraram, não havia garantia de que eles realmente eram emissários da teocracia. No entanto, como os sumos sacerdotes também estavam lá, as coisas não poderiam progredir se ele não acreditasse neles. O rei feiticeiro seria o único que se beneficiaria de quaisquer disputas internas que resultassem. Jirkniv falou: eles são os convidados que eu estava esperando. Desculpe, mas você poderia deixá-los entrar. Os membros do Pássaro Fio Prateado tinham olhares chocados em seus rostos, mas eles ainda deixaram passar. Mesmo depois de as portas estarem fechadas, não retiraram os capuzes. Jirkniv não disse nada sobre este comportamento indelicado. Eles provavelmente eram tão cautelosos quanto Jirkniv, e o objeto de sua cautela mútua era o rei feiticeiro. Jirkniv falou: parece que meus guardas te incomodaram. Peço desculpas. Um dos emissários falou: por favor, não dê atenção. A verdade é que aqueles aventureiros adamantaito estavam certos sobre as 2 pessoas de trás. Os 2 emissários sentaram-se, enquanto as outras 2 pessoas estavam em posição de atenção atrás deles. Jirkniv escreveu uma palavra, escritura, na folha de papel que ele tinha. Sua resposta foi um leve sorriso, mas falou mais do que qualquer palavra. As forças especiais da teocracia eram conhecidas como as escrituras. Então, eles devem ter vindo de uma das 6 escrituras. O emissário falou: então, por que não assistimos à luta primeiro? O evento principal está prestes a começar, não é? Jirkniv acenou com a cabeça para essa pergunta. O evento principal seria quando a empolgação da multidão atingia o ápice, e assim, o barulho intensificado. Isso tornaria a espionagem muito difícil, e foi por isso que ele escolheu esse lugar, neste evento. O emissário produziu um documento, e entregou a Jirkniv. Jirkniv revelou cuidadosamente o documento, para não deixá-lo ser visto pelas costas, ou pelos lados, e viu várias perguntas por lá. Simplificando, eles estavam perguntando por que ele pediu ao rei feiticeiro para usar aquela magia. Então, eles perguntaram sobre a opinião do imperador sobre o assunto. Sobre o quanto eles sabiam sobre o reino feiticeiro. Foi redigido nos termos mais diplomáticos, mas ainda era um questionário. Eles poderiam ter simplesmente enviado para ele, mas a razão pela qual ele conseguiu trazê-los até aqui foi porque eles temiam o alcance dos braços do reino feiticeiro. Ou talvez fosse porque eles não confiavam no império. Insatisfação brotou no peito de Jirkniv. No entanto, quando ele se lembrou de seu relacionamento com o reino feiticeiro, era natural que eles não confiassem neles. Jirkniv preencheu suas respostas, exatamente quando uma rodada de aplausos subiu. Parece que o jogo estava prestes a começar. Uma voz soou: antes desta grande luta, deixe-me chamar vossa atenção para o imperador Nix, que veio para assistir à batalha. Senhoras e senhores, por favor, olhem para a sala VIP, acima de vocês. Era a voz do locutor, amplificada por um item mágico. Jirkniv falou: com licença. Jirkniv se levantou, para que o público abaixo dele pudesse ver seu rosto. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.